Olá pessoal, bem-vindos a mais um conteúdo da G5 Partners. Hoje vamos falar sobre mais um episódio do G5 Talks que nós tivemos aqui essa semana, um café da manhã com clientes, em que a gente falou sobre Brasil, sobre Estados Unidos, sobre essas confusões do Trump e como isso vai afetar o investimento de vocês. Tá? Eu tenho aqui comigo o nosso CIO, Renan Rego, que é quem vai dizer como a gente vai ganhar dinheiro com esse cenário turbulento que a gente tem pela frente. Boa tarde, Renan, um prazer estar aqui com você. Boa tarde, Alió, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. Foi muito legal ter o café da manhã com os clientes, espero poder compartilhar com vocês aqui um pouco da visão da casa sobre ativos, sobre a perspectiva que a gente tem sobre o ano. Bom, legal, então vamos começar fazendo uma pergunta. A gente tem uma questão da China, tá? A China está com problema no mercado imobiliário, isso está gerando um problema de consumo, uma vez que 70% da poupança da China ela é em imóveis. A gente até brinca que a poupança do chinês é feita em tijolo, tá? E quando você tem 2 anos praticamente de um mercado em que os preços não param de cair e 70% da sua poupança está nesses ativos, obviamente que você tem uma tendência de diminuir o consumo nesse momento, tá? E outra coisa, a gente tem também a Europa. A Europa ela está com problemas, o principal motor da economia europeia, a Alemanha, ela está rateando, tá? Tem problemas de aumento de custo, tem problema da invasão de produtos chineses, uma perda de competitividade. Isso está gerando uma expectativa de que o euro fique desvalorizado durante mais tempo frente ao dólar. O que a gente pode fazer? O que a visão da G5 nesse tempo no sentido de investimento com esse cenário de China e Europa versus Estados Unidos? Elió, acho que principalmente no portfólio offshore a gente tem priorizado uma alocação nos Estados Unidos. A gente vê um crescimento muito mais pujante, uma economia muito mais dinâmica nos Estados Unidos do que no resto do globo. Então, acho que tanto China quanto Europa, que já foram investimentos maiores no portfólio, hoje a gente tem uma posição mais leve, a gente tem uma posição underweight sobre essas regiões, o que não impeça de ter alguma exposição, principalmente através de bons gestores que sabem selecionar bons ativos, mas pensando num call macro, num call mais top-down, essas são regiões hoje que a gente está mais leve e que a gente deve ter menos investimento para esse ano. Bom, você citou uma coisa interessante, Renan, que é a questão do crescimento pujante dos Estados Unidos. A gente teve recentemente a divulgação do PIB do 4º trimestre nos Estados Unidos. Aparentemente, você até olhava, comparando com o 3º trimestre, até uma desaceleração, mas a gente olha aberto o número, a gente vê que essa desaceleração foi por conta da redução dos estoques, tá? Que nem sempre indica que a economia está indo mal. E quando a gente olha o consumo das famílias, que o motor da economia americana, tá? Ele cresceu de um trimestre para o outro. Tá? Então, nesse cenário em que a gente continua vendo uma economia muito forte, uma economia muito pujante, em que o consumo continua muito forte, como você vê os ativos americanos? Ótima pergunta, Elió. A gente, quando observa o preço dos ativos nos Estados Unidos, talvez essa seja a maior variável, porque se olha uma bolsa já cara, com mais de um desvio padrão da média histórica dos últimos 10 anos, mas com motivo de ser cara, acho que mais de 30% da bolsa americana é focada em tecnologia, principalmente nas 7 magníficas, aquelas empresas que têm uma dinâmica tecnológica muito favorável, que vem crescendo muito nos últimos anos, o que leva o fundamento da bolsa a ser caro. Essas empresas têm entregado earnings, têm entregado resultado, o crescimento tem vindo junto com o preço da bolsa. Então, quando você pensa numa bolsa para estar, é a bolsa americana, é a bolsa onde tem disrupção, apesar de você estar comprando um ativo caro.
É inegável que você está comprando um ativo sobrevalorizado e que em algum momento deve passar por correção e deve sim sofrer algum ajuste para baixo em relação a esse ativo. Agora, pensando numa alocação de longo prazo, talvez seja a melhor bolsa do mundo, a bolsa mais dinâmica, a bolsa que você tem ali exposição a tecnologias inovadoras, você consegue ter exposição a diversas temáticas. Quando você pega o S&P X, as Magnificent Seven, basicamente você tem um S&P pouco caro, o que leva muitas pessoas a acreditar que possa ainda ter espaço para uma apreciação razoável do S&P. A dinâmica econômica é uma dinâmica favorável. O que a gente tem hoje é uma posição neutra. A gente olha o nível do preço, acha cara, mas ainda assim a gente entende que para o investimento offshore é importante estar nessa bolsa onde você tem uma dinâmica mais favorável. E nesse cenário, a gente está agora no início do governo Trump, a gente tem 3 semanas basicamente de governo Trump, parece que já são 3 anos, essa hiperatividade do Trump, essa forma do Trump governar, de muita volatilidade, todo dia uma novidade, e como a gente viu essa semana, o Trump no sábado diz que vai botar tarifa de 25% sobre os produtos mexicanos e canadenses. O mercado abre na segunda-feira muito negativo por conta do impacto dessa notícia. No meio do dia ele diz que vai voltar atrás, que só daqui a um mês que as tarifas vão ser efetivadas, o mercado melhora. Como que a gente pode surfar nesse cenário de um governo Trump que a gente sabe que vai ser assim durante 4 anos? Pensando em Trump e analisando o governo que ele teve, talvez a principal característica vai ser um mercado mais volátil. O Trump ele gosta de governar, a gente brinca que com o Twitter na mão, que foi o que aconteceu no último governo dele, então ele é uma pessoa midiática, ele é uma pessoa que realmente se posiciona de maneira muito forte, muito veemente sobre diversos temas, o que faz com que o mercado incorpore diversas variáveis no seu cenário. Variáveis essas que algumas vão se concretizar e outras não. Então é muito importante no governo separar o que é ruído de informação. E ao mesmo tempo você pode ter informações dicotômicas. Você está vendo o Trump falando em basicamente aumento de inflação, com toda essa questão imigratória. Tem uma outra questão que é importante, que é a questão da tarifação, que deve elevar o preço médio dos produtos, o que também tenderia a ser uma política inflacionária para os Estados Unidos, mas ao mesmo tempo, quando você olha o governo anterior, você vê um governo em que ele deu muita isenção tributária, tanto para o investidor, pessoa física, quanto para as companhias, o que favoreceu o ambiente de negócio. Em questões geopolíticas, você pode ter a solução de alguns conflitos, então você tira alguns riscos da mesa. Acho que a principal característica que a gente vai ver durante esse governo é a volatilidade. Momentos de extrema euforia com algumas medidas que podem ser tomadas, com momentos de extremo pessimismo com a implantação de algumas medidas que possam vir. Então não seria surpresa você ver tanto na renda fixa quanto na renda variável, essa Treasury subir para 5 e voltar para o patamar de 4,5, quanto a Bolsa ter realizações significativas e depois momentos de euforia, como a gente viu pós-eleição. Então você acha que mesmo com... a gente obviamente que a gente vai falar um pouco mais de Brasil, mas com esse cenário turbulento no Brasil também, seria bom a gente ter exposição fora. Mas mesmo lá fora a gente também tem que ter exposições mais defensivas, você acha isso? Com certeza, Léo, a gente começa a ver renda fixa como num patamar de prêmio que a gente nunca viu nos últimos 10, 15 anos. Acho que a gente está no top 10% do quartil em relação a yield nominal, quando você pensa em bonds high grade, e quando você pode ainda ter acesso a outras classes de ativo, como private markets, indo para private credit ou indo para loans, coisas um pouco mais ilíquidas, você ainda consegue agregar um spread que, quando comparado com o mercado mais líquido, que o mercado de bonds, está muito comprimido. Então,
tentando fazer um resumo, a renda fixa hoje ela se torna muito atraente nos Estados Unidos. A gente está olhando bonds que estão rendendo hoje em torno de 5, 6%. Talvez o grande calcanhar de Aquiles para essa exposição é a parte de spread de crédito, que a gente está no all-time low, perto de 1% mais baixo desse spread de crédito dos bonds high grade. E aí você tem que pensar de maneira alternativa como acessar esse risco de forma a ter alternativa para spreads melhores, como eu comentei, talvez num private credit, talvez no loan, talvez num CLO, em outros instrumentos menos tradicionais que só pura e simplesmente o bond de uma empresa high grade. E essa questão do DeepSeek, Renan, você acha que isso pode ser o Sputnik moment do século XXI? Eu acho uma pergunta de alguns bilhões de dólares. É muito difícil falar sobre um acontecimento muito recente e algo muito inovador. À primeira vista, longe de ser um especialista em inteligência artificial, a gente viu uma euforia muito grande com relação ao preço ao qual foi feito o treinamento do DeepSeek, da LLM do DeepSeek. Ponto esse, claro, chama atenção quando comparado com outras LLMs, mas talvez uma coisa mais interessante quando você lê um pouco mais sobre o assunto, e sim, talvez isso possa ser o Sputnik moment que tanto se fala nesse mundo de tecnologia, é na capacidade do pós-treino dessa linguagem, dessa LLM, poder agregar novos conhecimentos e gerar novas interações. Como eu comentei, eu não sou nenhum especialista no assunto, mas quanto mais eu leio, mais fascinado eu fico, e de fato isso pode ser um breakthrough para o mercado. Assim, isso pode gerar muita inovação, isso pode expandir a capacidade que as inteligências artificiais hoje operam por um momento ainda grande, que pode gerar um impacto econômico e de eficiência muito grande a ser visto, claro. Acho que no final do dia o que a gente tem de concreto hoje é um potencial e uma incerteza em relação ao futuro. É interessante essa questão que você falou, porque na época lá do momento original do Sputnik, isso gerou um avanço muito grande da tecnologia nos Estados Unidos, ou seja, o momento Sputnik original, lá da década de 60, acabou levando os Estados Unidos à Lua. Tá? Então é interessante essa questão de que talvez essa questão do DeepSeek, mais do que um ponto de mostrar a fraqueza da economia americana, vai mostrar exatamente a reação dela, vai mostrar a pujança dessa economia. Acho que no primeiro momento todo mundo encarou esse momento como um excesso de capex que tinha sido feito nas LLMs americanas, no ChatGPT, no Llama, enfim, nas LLMs que estão sendo desenvolvidas no mercado americano. Eu acho que talvez o que possa acontecer é exatamente isso. É um desenvolvimento num país que não seja os Estados Unidos, que está vindo, nesse caso, da China. A gente não sabe se esse desenvolvimento já existia nos Estados Unidos, os dados não são tão abertos, não dava para saber se as LLMs americanas já estavam tão avançadas em questão de pós-treino, mas se isso incorporado a toda a capacidade que já existe computacional de pré-treino das LLMs atuais americanas, isso pode sim gerar um crescimento fantástico para os Estados Unidos e para as LLMs que ali existem, para as inteligências artificiais. E é interessante que a gente não sabe se qual o cavalo que vai ser o vencedor, mas certamente ele estará no S&P. Né? Olhando a dinâmica dos últimos 20 anos, a gente tende a acreditar que os grandes vencedores do Ocidente estão no S&P, né? E não tem por que a gente não acreditar que alguns dos vencedores devem sim estar no S&P. Até por isso, do nosso otimismo de longo prazo em relação à Bolsa. Talvez a Bolsa americana seja onde você tenha a maior exposição a tecnologias inovadoras, a essa economia mais diversificada e pujante, que muitas vezes você não consegue encontrar em bolsas europeias ou bolsas brasileiras. Bom, a gente podia ficar
muito tempo falando sobre Estados Unidos, sobre essa questão de inteligência artificial, mas você falou sobre a questão da Bolsa Brasileira, então a gente tem que voltar para o nosso país aqui, os nossos problemas. A gente tem claramente uma situação em que o Banco Central vai continuar subindo juros, a gente tem uma situação em que claramente no ano passado a gente tinha uma economia que estava superaquecida. Uma prova disso é que a inflação, mesmo com os juros altos, a inflação entre o ano de 2023 e o ano de 2024, ela acelerou ao invés de convergir para a meta. Então a gente acha que a gente vai ter mais juros. A nossa expectativa aqui é de que os juros do Banco Central cheguem a 15% na reunião de maio, fique nesse patamar até pelo menos o final de 2025, e com isso a gente vai ter vários problemas que vêm na esteira desse movimento do Banco Central. Por exemplo, a gente tem uma desaceleração esperada mais forte para o segundo semestre. A gente vai ter um aumento do crédito, do custo do crédito para as empresas. Nesse cenário desafiador em que a gente tem essa situação de política monetária muito contracionista, como é que a gente vai surfar nos ativos aqui no Brasil? Tentando resumir tudo isso que você colocou em termos de investimento, a gente está muito otimista com o CDI. Acho que a gente está com um CDI muito alto. Acho que os ativos pós-fixados tendem a ganhar mais peso dentro do portfólio local. É verdade que os ativos brasileiros estão baratos. O juro real está num patamar talvez um dos maiores dos últimos 15 anos. A bolsa está muito barata, está num dos menores preços-lucro, quando você mede preço-lucro, que é um indicador, está um dos menores dos últimos 20 anos. Quando você tira bancos e as empresas de commodity e olham um pouco o que é o small cap, o SML brasileiro, você ainda está mais barato ainda, quase 2 desvios padrões da média histórica. O problema é que você não está vendo trigger e não está vendo fluxo para os ativos brasileiros. Então, quando você vê esse cenário de deterioração fiscal, de aumento de juros, que tende a impactar os ativos de risco, a gente acaba tomando uma decisão de alocação de ficar com parte do portfólio mais líquido, mais indexado ao CDI, surfar um CDI alto que permite com que as famílias tenham um bom rendimento. O rendimento nominal hoje do CDI ele já é extremamente alto. Quando você pensa num juros futuro que chegou a indicar acima de 17%, agora continua indicando acima de 15%, vis-à-vis um juro que há poucos anos atrás era de 2%, de 3%, você falou numa magnitude de 5 vezes mais juros do que você tinha. Então, de fato, acho que a economia brasileira, como está hoje, ela permite você tomar pouco risco e surfar um carrego alto nos ativos pós-fixados. O que não significa dizer que você só tenha que ter CDI. Acho que o juro real continua sendo uma exposição muito legal, muito interessante, muito defensiva para cenários de piora de Brasil. Eu acho que o juro real, historicamente, ele é um dos melhores ativos de rendimento brasileiro em janelas longas. Os últimos anos têm sido anos um pouco desafiadores para o IMAB, para os ativos ligados à inflação, mas em janelas longas ele é muito interessante, com Sharpe ainda melhor, e pode oferecer sim um upside interessante num cenário de melhora de Brasil e pode oferecer uma proteção importante num cenário que no final do ano passado ganhou alguma relevância no debate econômico brasileiro, que é aquele cenário extremo de dominância fiscal, porque você estaria protegido num cenário inflacionário, indexando esse portfólio à inflação. A bolsa talvez seja onde a gente acha que está muito barata, mas pode continuar barata. A gente tem visto essa dinâmica nos últimos anos, não é de hoje que a bolsa está barata, a bolsa já vem barata há algum tempo, e o que a gente vê é uma tendência sem muito
trigger de uma valorização relevante. Acho que a gente precisa de um horizonte de melhora mais determinado, a gente precisa de um juros reduzindo ou de uma alternância de poder para que novas medidas sejam tomadas e a confiança do investidor seja recobrado, até para a gente voltar a ter captação líquida de investidor estrangeiro, para ver essa bolsa andando, para ver essa Bovespa performando novamente. Agora, ela está tão barata e tão sem fluxo que poucas coisas conseguem fazer preço. Assim, pouco capital entrando, você já vê bons movimentos. Janeiro, por exemplo, foi um mês muito bom para a Bovespa, apesar de um movimento muito pequeno. Então, você acha que, de repente, num portfólio equilibrado do cliente, ter um pedaço, mesmo que muito pequeno, na bolsa pode ser um tempero no portfólio? Claro, acho que tirando para portfólios muito conservadores, que a gente acaba nominando internamente de ultraconservadores, em que basicamente a gente tem uma carteira muito enhancement no CDI, em quase todos os outros portfólios a gente mantém uma alocação em todas as classes de ativo local. A gente tem uma alocação no CDI, a gente tem alocação em juro real, a gente tem alocação em pré-fixado, a gente tem alocação em bolsa, nos hedge funds brasileiros, nos multimercados e também nos alternativos e líquidos. Acho que em quase todos os portfólios modelos a gente carrega alocação em todas as classes. A questão é o dimensionamento dessa alocação para cada cliente. Acho que o que a gente tem hoje é uma visão de que o juros está tão alto que, dado um cenário de incerteza para o ano, vale a pena você ficar um pouco mais leve na bolsa e carregar um pouco mais seu portfólio no CDI, dado o custo de oportunidade. A gente sempre gostou muito de crédito. E a gente está num cenário em que vai ser um cenário muito difícil para as empresas. O que a gente tem feito para minimizar esse risco das empresas terem problemas ao longo de 2025? Acho que o cenário de juros alto é um cenário que é altamente correlacionado com o aumento do default. A gente está vendo isso no número de RJs que está batendo o histórico, está na mais alto ponto da história dos últimos 15 anos no Brasil, e esse ano a gente espera continuidade nesse índice, deve ser um ano de nova surpresa, o que nos leva a ter muita atenção e muito cuidado com a parte de crédito privado. Acho que a gente está reduzindo o risco nessa porção de crédito privado, principalmente quando a gente fala de crédito privado sem garantias e de mercado. Então a gente está tendenciando o portfólio dos clientes a ter uma alocação maior em créditos mais líquidos, mais seguros, créditos bancários, principalmente dos principais bancos brasileiros, das principais companhias, setores defensivos e resilientes, e ao mesmo tempo, um outro espectro de crédito que a gente gosta bastante é um espectro que sofre hoje de escassez de recurso, que é um espectro talvez mais ilíquido do crédito, que são créditos sindicalizados, não distribuídos a mercado, talvez créditos mais observados dentro do mundo de special situations. Internamente a gente costuma dar a nomenclatura de crédito estruturado. Então são operações que muitas vezes, por uma característica específica, você vai ter uma garantia muito boa, você dá um empréstimo de um percentual pequeno em relação a essa garantia, então elas são muito colateralizadas, mas são empréstimos que muitas vezes você não vai ter um fluxo, ou a empresa está passando por um momento um pouco mais complicado, ou é uma empresa recém-operacionalizada, é uma empresa que ainda está rampando suas receitas. Esse tipo de ativo no qual você tem um yield melhor, mas você tem uma garantia,
a gente acha muito interessante, porque normalmente os fundos que mais estão recebendo aporte, que são os fundos high grades, eles não gostam tanto dessa alocação porque costumam ser alocações ilíquidas, são alocações no qual o secundário desses ativos é mais difícil, são operações no qual você vai ter poucos holders, poucas pessoas investem nesses ativos e acaba tendo um secundário menor. Então, pensando e tentando resumir, a gente está indo para cenários opostos, pegando grande parte do portfólio do cliente de crédito e diminuindo o risco, e talvez numa porção menor do portfólio do cliente, a gente está colocando em ativos que tenha muita garantia ou securitizações, que tenham ali uma relação de risco-retorno muito interessante para surfar um carrego melhor e gerar um potencial retorno a mais para o portfólio dos clientes. Renan, você falou num negócio antes, que era o que eu achei interessante, que foi do cenário que a gente está chegando num momento que vai começar a ser precificado, cenário de possível mudança de governo. Só que esse cenário a gente acaba tendo meio que dois cenários muito dicotômicos. Ou a gente vai chegar num cenário em que a popularidade do presidente Lula vai cair muito, o mercado vai começar a precificar a possibilidade de uma mudança de governo, ou a gente vai ficar num cenário em que a sensação de que esse governo, essa forma de gerir a economia vai se perpetuar. Num cenário como esse, a diversificação do portfólio em onshore e offshore, ou seja, montar uma carteira fora, é uma forma pertinente de minimizar risco? Com certeza é uma forma essencial de mitigar risco. Até porque quando a gente faz um portfólio balanceado local, é muito difícil você não ter riscos inerentes à economia brasileira. Então, de alguma forma, você está muito atrelado à performance dos ativos locais. E existe uma descorrelação do dólar vis-à-vis os ativos locais. Então, um jeito de você mitigar o risco Brasil é o investimento offshore. Pelo contrário, acho que o que a gente tende a recomendar para os clientes é que, independente da família, ela sempre tenha um percentual dos seus investimentos fora do Brasil. Isso é muito importante para essa diversificação, sim. Bom, Renan, está acabando o nosso tempo. Muito obrigado, tá, para essa aula que você deu de investimento. A gente tem um cenário estressante lá fora, tem um cenário estressante aqui dentro, então a gente tem poucas certezas, muitas dúvidas. A única certeza que a gente tem é que segura que a Kombi vai tremer, né, Renan? Obrigado, Elió. Exatamente. É um ano que a gente espera muita volatilidade, tanto lá fora quanto aqui dentro. Os cenários locais, eles estão muito díspares. Ao mesmo tempo que você tem uma conversa de dominância fiscal, você tem um possível otimismo com alternância de poder. Então, o que a gente está fazendo é manter o portfólio mais líquido, ser um pouco mais defensivo, esperando o momento correto para aumentar a alocação de risco. Obrigado, Elió. Valeu, cara. E muito obrigado a todos. E qualquer dúvida, qualquer comentário, vocês mandem nas nossas mídias sociais, fazem um comentário, mandem um e-mail que a gente vai ter o maior prazer de responder. Muito obrigado a todos e até a próxima.